Olá, a paz do Senhor, seja bem-vindo ao meu pequeno canal. O meu nome é Raquel, deixe o seu joinha aí para me ajudar, compartilha, comenta. Hoje eu vou contar mais uma história que eu acompanhei de perto, como eu faço aqui no meu canal. Essas histórias que eu conto é para servir de exemplo para alguém, para ajudar. Às vezes a pessoa está passando por alguma coisa parecida e às vezes muita gente procura ajuda com os irmãos, acaba as pessoas não nos compreendendo. Nosso melhor amigo, nosso melhor socorro é o Senhor Deus. Então, eu escrevi a história aqui para eu não me perder. Se eu precisar parar para fazer um comentário de alguma coisa que eu lembrar, eu vou fazer e no final da nossa história eu revelo um pouquinho mais sobre o nosso personagem. Era umas 8 da noite. Marcelo caminhava sem rumo pela rua sem calçamento do bairro periférico da pequena cidade. Algumas pessoas passavam apressadas rumo a algum lugar mais à frente. Ele não reparava em nada, sua mente estava longe, preocupada, sem saber o que fazer. A culpa o corroía por dentro, coisa que há tempos ele não sentia. Sim, há tempos ele se importava apenas consigo mesmo. Como foi acontecer? Ele nunca imaginou que se tornaria aquilo. Sabia a culpa era sua e de suas escolhas, mas no auge dos seus 16 anos ainda culpava o pai por tudo. Sim, ele sabia como tudo começou. Foi na infância. Marcelo era como qualquer garoto pobre de família evangélica, criado na igreja desde os 2 anos, sendo o único filho homem de 3 irmãos. Na verdade, 4. Lembrei que a vida que ele conhecia era bem comum. Ia para a escola todos os dias, frequentava os cultos com a família, tinha algumas amizades e, por causa da religião, percebia que sua vida tinha algumas diferenças em comparação aos colegas, mas nada que o incomodasse. Logo cedo viu o pai ir embora de casa, pois o pai desviado queria viver o mundão e a família era para ele um empecilho. E a vida que já era difícil ficou ainda pior. O pai simplesmente esqueceu dos filhos e não contribuía financeiramente, deixando a família na miséria, e por mais que a igreja ajudasse, não era o suficiente. Logo, esse pai arrumou outra mulher e passou a criar o filho dela como seu. Isso criou em Marcelo um ressentimento muito grande, pois enquanto ele passava necessidades em casa, o pai dava tudo o que podia para um filho que não era dele, sem se importar com os que ficaram para trás. A família de Marcelo já conhecia as batalhas do mundo espiritual. E antes de ser abandonada pelo marido, a mãe dele foi avisada por Deus e também o Senhor avisou que isso foi permitido pelo bem da família, pois esse homem vivia em grande prostituição. Muitas vezes Zilda questionou o porquê de tudo isso, mas sempre soube que nunca esteve sozinha e que o pecado foi uma escolha do marido, e ao mesmo tempo e que Deus permitiu o divórcio para poupá-la, pois as amantes até tentaram armar contra a vida dela, mas o Senhor a livrou. Ao mesmo tempo que decisões são tomadas no mundo físico, também acontecem coisas no mundo espiritual. E no inferno, vários demônios que lutavam há anos contra a família de Zilda comemoravam o divórcio. Mas vendo ela firme como a rocha, algo ainda mais cruel foi decidido pelos demônios. 3 deles foram escalados e saíram em direção à terra com missão de influenciar os filhos até destruí-los por completo. Numa noite, após o devocional, que era hábito de Dona Zilda, todos os dias à noite, ela lia a palavra de Deus, fazia suas orações, cantava louvores, e numa dessas noites, ao ler a palavra, algo jogou a Bíblia dela no chão e uma voz bem grossa disse: Zilda, você vai ficar sozinha. E ela, tomada de autoridade, disse: eu fico sozinha, mas fico com Jesus. O divórcio sempre foi um tabu nas igrejas. Sempre ficava na mulher a culpa de não ter lutado o suficiente.
E com o estigma de mulher divorciada, Dona Zilda, que na época ainda era jovem com seus 34 anos, resolveu voltar com os filhos para a sua cidade, no interior de Minas, já que morava na cidade da família do ex-marido. Ao chegar na nova cidade, se instalaram na antiga casa da família. Uma casa antiga de interior, simples, com quintal, fogão a lenha e horta no fundo. Zilda, nesse cenário tão familiar, ficou mais tranquila e, junto da filha mais velha, Susana, arrumou um emprego. E assim, os filhos mais novos começaram a passar muito tempo sozinhos. Duas das filhas, já adolescentes, acabaram deixando a igreja e começaram a viver a ilusão das festas do mundo. Marcelo, já um adolescente de 12 anos, depois da escola passava cada vez mais tempo na rua enquanto a mãe trabalhava. Na mente dele, a igreja era chata, a mãe era chata, tudo era errado, nada podia, amigos ele não tinha, pois numa cidade pequena as pessoas têm a mente ainda mais provinciana. Ele sentia a diferença no tratamento entre ele e os demais na igreja. Não suportavam mais ficar ouvindo os cultos, diferente da infância que ir à igreja lhe dava tanto prazer. A irmã mais velha, Susana, acabou engravidando e saiu de casa para morar com o namorado. E seguindo o exemplo das outras duas, Marcelo começou a frequentar festinhas. Dona Zilda não sabia como lidar com isso. E num ato de desespero, ela começou a surrar os filhos cada vez que chegavam em casa de madrugada. Ela tinha pavor dos filhos morrerem no mundo, sem salvação. Ela falava nas suas orações: Senhor, tira minha vida. Não suporto ver meus filhos assim. Um dia, em resposta às orações, uma irmã idosa chegou para uma visita. Depois de tomar um café, conversa vai, conversa vem, essa irmã, tomada pelo Espírito Santo, disse: O Senhor me mandou vir aqui, irmã, com um recado para você, minha querida. O Senhor disse assim: não toque mais nos seus filhos. Ele diz que agora a correção virá dele e que não morrerão. Isso trouxe um alento para o coração de Zilda. E o Senhor lhe abriu os olhos espirituais para que ela compreendesse o que ocorria na verdade. Como diz a palavra de Deus, que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra todos os principados e potestades nos lugares celestiais da maldade. E assim ela passou a lutar em oração. Quando Marcelo tinha 14 anos, numa certa tarde, embaixo de uma árvore no fim da rua que dava na fazenda, numa roda de colegas, tinha uma decisão a tomar. Todos tinham na mão um cigarro de maconha, e ele, o único que não usava, era sempre chamado de bobão, filhinho da mamãe. Não queria mais ser assim, excluído, diminuído. Sempre era assim. Na igreja, sua família era mais pobre. Na escola, sempre eram os que tinham menos condições. E ali naquela roda, onde ele foi aceito sem questionamento, passou a ser zoado, por causa das diferenças da sua criação. Criado com uma mãe de valores morais, ele tentava evitar algumas coisas, mesmo procurando em festinhas, mas ali ele queria ser igual aos demais. Sentia pressão em volta de si, suava, o coração estava disparado, e agora? Pensava, experimento ou não? O que ele não via era que no mundo espiritual, um demônio enorme estava pendurado no seu ombro, parecendo um morcego. Que cantava no seu ouvido: vai ser só uma vez, vai ser legal, ninguém da sua família vai ficar sabendo. Vai lá. Todos naquela roda tinham demônios pendurados no corpo. Alguns tinham vários. Se as pessoas pudessem ver, aquela seria uma visão do inferno.
E de repente os demônios começaram a falar junto como um mantra. Só uma vez, só uma vez, só uma vez. E do nada os amigos. Só uma vez, só uma vez, só uma vez. Com o coração acelerado, ele pegou o cigarro da mão do colega e deu um trago. Gritos, risos e uivos foram dados. Amigos e demônios davam gargalhadas. Ele sentiu algo estranho logo após. Uma calma, uma sensação de tranquilidade que há muito não tinha. Ele sempre dizia que se o pai surgisse na frente dele, levaria um soco, mas naquele momento, se o pai surgisse ali, ele sorriria, estava em paz. Nesse momento ele não viu, mas abriu um redemoinho negro no ar, e por esse redemoinho surgiu, rastejando, uma sombra enorme, pútrida, com garras enormes, que se agarrou nos ombros do rapaz, passando 2 correntes em volta do seu peito, e passou a montá-lo a partir dali como um cavalo. O nome desse demônio era Vício. Naquele fim de tarde, quando o filho entrou em casa, Zilda sentiu um peso enorme quando ele passou por ela na cozinha e ouviu de longe uma gargalhada. Um arrepio percorreu-lhe o corpo e na hora, em pensamento, ela clamou o sangue de Jesus. Aquela não era uma mulher comum, era uma serva de Deus cheia da luz do Espírito Santo. E muitas vezes quando o filho voltava para casa, o demônio não passava da porta, a luz lá dentro o impedia de entrar. Zilda e as filhas notaram a diferença no rapaz. Ele sempre fez alguns bicos e sempre usava o dinheiro para comprar coisinhas de garoto. E agora sempre chegava em casa sem nenhum centavo. Ele tentou esconder o vício da mãe, mas o que era apenas um passatempo passou para outras coisas mais pesadas, difíceis de disfarçar. Chegava em casa cada vez mais tarde. O dinheiro dos bicos já não dava mais e então passou a roubar dentro da própria família. Enquanto sua vida afundava no vício, ele relutava em pedir ajuda. Depois que se tornou igual aos outros garotos, ele se sentia parte de um todo, parte da galera, não mais aquele menino rejeitado e bobo. Isso durou 1 ano. Susana, depois de viver um relacionamento conturbado, acabou voltando para casa trazendo a filha junto. E Marcelo, cada vez mais dependente, passava mais tempo fora de casa, até que, para sustentar o vício, começou a vender drogas para um traficante maior. Enquanto isso, a irmã, que tinha voltado para casa e já antes disso de voltar a frequentar a igreja e agora ficava cada vez mais firme, estava ajudando a mãe em oração pela libertação da família. Muitas vezes, Zilda orava no filho quando ele dormia. Os demônios em volta dele ficavam loucos e muitas foram as vezes em que ele acordava urrando, assim assustando a família toda. Um dia foi para essa mãe o mais marcante. O filho dormindo, ela entrou no quarto, estendeu as mãos sobre ele e começou a orar. Ele abriu os olhos, segurou as mãos delas e falou: "Tira as mãos de mim!" E instantaneamente voltou a dormir. Ela viu na hora que aquilo não era seu filho. As orações da família estavam mexendo no mundo espiritual e o diabo armou um laço. Um dia, numa batida da polícia, Marcelo foi pego. E com ele uma quantidade muito grande de droga. Numa cidade pequena, aquilo era muita coisa. E a polícia sabia que ele não era o dono. Foi ameaçado e espancado, mas não contou o nome do traficante. E por ser menor de idade, não ficou preso. Tinha quase 16 anos. Só que traficante não quer saber. Para ele, se estava na sua mão, você é responsável. E o dono da droga passou a cobrar, dizendo para arrumar o dinheiro. Como estava devendo, Marcelo precisava pagar. Ele sabia,
Pagava de um jeito ou de outro. Era na época bastante dinheiro e não sabia o que fazer. Um dia, ao chegar em casa e ver o filho juntando todas as roupas, a mãe perguntou: "Onde você vai, filho?" Ele respondeu: "Arrumei um emprego, mãe, numa outra cidade aqui perto. Já está tudo pronto. Eu fico na casa de um amigo que mora lá. A senhora conhece. E venho para casa todos os fins de semana." Dona Zilda achou estranha aquela pressa, mas não disse nada. Muitas pessoas iam trabalhar na cidade vizinha, porque lá é um polo calçadista. Mas a atitude do filho a deixou desconfiada e foi buscar respostas em oração. Marcelo foi para a cidade vizinha, começou a trabalhar e, como prometido, veio para casa um final de semana. Mas no outro não veio, e nem no outro, e nem no outro. Algo estava no ar, mas ninguém entendia. A neta de Dona Zilda, uma menina de 4 anos, acordou numa manhã e falou que sonhou com vários homens chegando armados na frente da casa e disparavam tiros. Dona Zilda ficou alarmada, pois teve o mesmo sonho. A palavra de Deus fala que Deus sempre revela para os seus servos, para que nós possamos orar. Passou uns 2 dias, chegou uma mensagem na caixa de correio. A mensagem era: "Ninguém fica me devendo." Todos já sabiam o que era. A filha mais velha, Susana, ligou para o irmão que não atendia. Aliás, não atendia ninguém. Parecia que havia esquecido da família. Simplesmente deixou o problema lá e sumiu. Marcelo não era mais o mesmo. Não se importava mais com ninguém, nem com ele. Mas Deus não desampara quem ora. E Dona Zilda foi para o joelho e dizia: "Meu Deus, não temos como sair daqui. E essa casa foi o Senhor quem me deu. Destrói agora, Senhor, os planos do inimigo e salva a família da tua serva." E enquanto isso, Marcelo, na outra cidade, começou a ficar incomodado. Ele fugiu, era verdade. Era verdade também que era um covarde, mas esperava que, se estivesse lá, nada aconteceria com sua mãe, irmãs e a sobrinha. Afinal, a dívida era sua, mas algo começou a apertar-lhe o peito. E se acontecesse algo com sua mãe? Há muito tempo não tinha mais aquela conexão com ela, com suas irmãs e com a sobrinha tão adorada. Algo lhe incomodava. A preocupação começou a tomar a mente e não tinha paz. Ele não via, mas no alto de sua cabeça, uma luz poderosa que estava sobre ele e ia direto para o coração. E isso já era Deus trabalhando. Continua na parte 2 para não ficar tão grande. Vamos ver o final da história daqui a pouco.